Olá a todos meus batuíras, bem-vindo ao Crise Desistencial. Acho que os ouvintes mais atentos conseguiram perceber que o podcast mudou de nome. Isso faz parte de uma série de mudanças que vai acontecer aqui agora no antigo Crise dos 30 aos 21, né? Então a gente estava pensando sobre o que fazer, que o nome Crise dos 30 aos 21 não fazia mais sentido, né? Porque afinal de contas já passou. É porque a gente pensou em fazer para ele acabar no dia do meu aniversário, só que ficaria pouquíssimos episódios. E aí a gente desistiu. Mas aí isso aí a gente vai contando depois, tá bom? Então, gente, como vocês estão? Quero saber como é que anda a vidinha de vocês, cada um de vocês, sabe? Recebi muitas mensagens esses dias que eu tô postando tudo meio torto, tudo meio bagunçado, isso quando posto, porque eu tô nessa correria, né? Eu tava montando o estúdio, então eu tava esperando chegar material, tava esperando, inclusive eu tenho até que deixar esse ouvido aqui livre hoje, porque eu preciso ouvir o caminhão, que algumas coisas também para o estúdio saiu pra rota de entrega hoje, né? E aí eu preciso ficar atento nas buzinas que acontecerem ao meu portão. Nós iremos organizar para findar essa primeira temporada. Sim, galera, foi lindo. Eu aprendi muito nessa primeira temporada. Eu acho que foi muito legal, assim, pra mim, sabe? Explorar esse lugar, assim, de me desafiar, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito da comunicação, eu adoro fazer esse tipo de coisa, eu amo estar à frente de projetos e tal, adoro me comunicar. Esse foi o principal gatilho para mim poder estar aqui hoje com esse projeto, do qual eu tenho muito carinho. Espero que ele permaneça aí por várias e várias temporadas, né? A primeira temporada a gente vai dar uma findada nela no dia do episódio 10, tá? Mas eu já quis começar a criar os videocasts, entendeu? Porque eu queria ver como é que é, eu sou ansioso, eu queria saber como que é gravar em vídeo, sabe? E aí eu acabei que criei esse cenário aqui que ainda não tá finalizado, mas pra mim já tá ótimo. Eu vejo podcast que tem bem menos do que isso. Tô esperando algumas coisas chegar. Eu acho que de iluminação falta 2 coisinhas só. Tava pensando em fita de LED, mas eu acho a fita de LED tão cafona. Vocês acham cafona? Porque assim, eu adorei essa parede com cortina. Essa cortinona grandona que eu comprei também especialmente pra cá. Aí na parede de cá, microfone, me acompanha. Na parede de cá, eu coloquei um envelopado de mármore. Vocês lembram que no outro episódio eu perguntei? Gente, vocês acham muito cafona a pessoa que envelopa as coisas? Então, era eu, a pessoa que envelopa as coisas. E a pessoa também que não deixa o microfone quieto. Aí vocês vão ficar só ouvindo tum, tum. Porque esse braço aqui, bicha, ele é cheio de... Como que chama? Cheio de molinhas. Aí qualquer coisinha ele faz um... Entendeu? Só dá pra criar uma trilha sonora aqui, um rastapé. Então, gente. Crise desistencial, né? O podcast renasce assim como eu. Sim, estou renascendo, gente. Muita coisa também mudou na minha vida de uns tempos pra cá. Eu ainda não estou 100% bem para falar sobre isso, né? Foram mudanças assim bem dramáticas na minha vida. E aí eu vou falar disso talvez no futuro, quando eu estiver mais confortável para falar sobre isso, né? Então, assim, basicamente o nome crise desistencial Como que eu posso explicar, meu Deus?
Vou pesquisar bem aqui. É mais fácil, porque pra me explicar o que é mais difícil. Crise existencial não é sobre desistir de tudo, sabe? É mais sobre desistir do que não serve, entende? É observar que determinadas coisas não cabem mais pra você, que o que você não consegue, entendeu? Tipo um relacionamento, pressão da sociedade em ser perfeita, principalmente para as mulheres e gays. Ai, ai. E até aquele nome antigo do podcast que já não me representava, sabe? Acho que foi bem isso mesmo. Aquele nome do podcast, ele não tava mais dentro. Não tava mais linkando, não tava dando liga, sabe? Isso aqui, gente, é um bate o acarajé, tá? Sou de uma religião aí babadeira, aí você bate o acarajé lá assim, aí você espera que ele dá aquela espumada e fica babado. Então não, é uma coisa que não tava dando liga, não tava massa. Eu tava gostando muito do projeto, eu amo esse projeto. Pra mim, assim, se manter, vai ser um projeto da minha vida, eu tô apostando muito nisso aqui. Em ter essas conversas semanais, porque para mim é muito terapêutico. Eu sinto que grande parte das decisões que eu tomei nos últimos dias vieram daqui, sabe? Vieram desse microfone, entende? Vieram de eu me ouvindo, vieram principalmente dos primeiros episódios, eu editando a minha voz. Até hoje eu edito a minha voz, eu gosto, acho que fica mais natural. E eu sou muito grato, sabe? A todos os erros cometidos nos episódios passados. Mas foi muito legal ter participado desse processo, né? Eu acho que tem em torno de 10 episódios, mais ou menos, né? Se juntar os mini surtos com os episódios oficiais de segunda-feira, deve ter cerca de 10 episódios, mais ou menos. O YouTube acho que tem menos, tem um que tá faltando, que eu não postei no YouTube, não sei se vou postar. É um sobre ser irmão mais velho. Um episódio também um pouquinho polêmico. Pra quem não sabe, eu sou o irmão mais velho, por parte da minha mãe, e sou o irmão mais novo, por parte do meu pai. Isso é um mini projeto que eu tô colocando dentro do Crise, que vai ser legal, que é esse que eu postei falando sobre ser o irmão mais velho, os pesos, né, as responsabilidades e as delícias também de ser irmão mais velho, o do irmão do meio, porque lá em casa, né, na casa da minha mãe, nós somos 3. Sou eu, a Sabrina e o Rômulo mais novo, a Sabrina do meio e eu mais velho. Eu só peguei esse núcleo, não peguei o núcleo da parte do meu pai para falar sobre isso. Então eu quero fazer um EP de podcast, não sei se isso existe, falando sobre como é ser o irmão mais velho, o mais novo e o mais do meio mesmo. Só pra... Não sei, eu acho que é algo tão particular, é algo que tão... eu li umas coisas esses dias aí eu fiquei encucado com isso, eu preciso falar sobre esse babado. Na verdade, eu preciso terminar de montar o roteiro do filho do meio, do filho mais novo eu já tenho, o filho mais velho já foi criado, já tá publicado, mas agora eu preciso criar o do filho do meio, que eu ainda não criei esse roteiro, né? Mas eu acho que vocês vão gostar bastante, sabe? Então, gente, o nome de crise existencial, às vezes eu dou uma fuga do tema, gente, mas é porque a minha cabeça ela funciona assim. Se eu fizesse de outra forma, não seria eu. Flavi, tá desfocado. Não está desfocado. O meu roteiro, ele é em tópicos. Todos os tópicos que eu já falei, eu apago. Ou então eu marco, faço uma marcadinha aqui. E aí, eu vou saber retornar exatamente do ponto que eu parei, entendeu? Então, gente, linkando com a minha vida, o título do Crise Existencial, né? Isso aqui eu não vou falar não, porque tem um negócio aqui que é pesado. Tipo... Vocês vão entender. É sobre morar sozinho, entendeu? Vou entrar nessa fase, a primeira vez que eu vou morar sozinho.
sobre descobrir novos prazeres, sabe? Decorar o estúdio para mim foi terapêutico. Está sendo, né? Que o estúdio ainda está em construção, está sendo terapêutico para mim. Eu quero entender como é que vai ser esse recomeço, morando sozinho agora, com uma casa cheia de gatos e com a Astrid que me deixa louco. E aí quero saber como é que vai ser, sabe? Agora também nessa nova fase também de estar cuidando mais de mim, estar fazendo terapia certinho, agora com uma profissional mais voltada, assim, que eu acho que entende mais das minhas questões. Não que o seu André não entendesse das minhas questões, eu amo o seu André. Seu André, se estiver ouvindo esse, eu te amo. Eu amo o seu André, que é meu ex-psicanalista / psiquiatra. Então a gente tinha muita conversa massa, legal e tal, mas agora eu estou com uma psicóloga que ela é da área de cognitivo e comportamental, alguma coisa assim. Eu só lembro só dessas duas palavras. E aí eu já tenho sentido uma certa evoluçãozinha, assim, sobre as questões que ela me pôs a pensar. Gente, esse podcast sempre vai ter bicho latino. Os gatos mianos não vão estar mais, porque agora só tem 3, que eu doei 2. Mas sempre vai ter esses cachorros latinos que são dos meus vizinhos e eu não tenho controle sobre isso. Tá bom? A nova fase do podcast, né? O que vai mudar? Eu acho que vai ter maior clareza, sabe? Dos assuntos que serão pautados, sabe? Eu acho que eu vou ser mais claro com as coisas que eu quero e as coisas que eu não quero. Porque na minha vida pessoal também tá sendo isso. Eu estou sendo mais objetivo com as coisas que eu permito, que o tudo me atinja e até onde eu aguento. E eu tô aguentando bem pouco, então esse podcast vai ser mais nessa pegada, assim. Vai ser muito mais Flavi, de fato, do que o desenho que às vezes eu construía para a sociedade e tal, né? Esse vai ser um tempo também onde eu vou ser mais corajoso em demonstrar as minhas vulnerabilidades. Está falando já agora disso que eu irei morar sozinho, irei permanecer nessa casa, né? Para quem não sabe, sou casado com o Pedro Henrique há 6 anos. Eu precisava gravar esse episódio hoje, mas ainda não tivemos a conversa sobre do que será feito o nosso relacionamento a partir daqui, se a gente irá mantê-lo, se a gente irá findar. E então, basicamente, é isso. Então, eu serei sim, irei me colocar mais vulnerável aqui, sabe? De peito aberto, microfone ligado, e vamos que vamos. Eu quero poder aprender a rir das minhas próprias crises. Esses dias eu liguei para uma amiga e a gente tava conversando as coisas, assim, ai amiga, a gente tentando, na verdade, conversar. Ela me mandando mensagem, me ligou pra tentar falar comigo e eu tava dopada de remédio, que eu tive uma crise. Eu tomei um remedinho pra dormir. Aí a hora que eu acordei, mandei mensagem pra ela, aí ela não respondeu, aí eu tinha mandado mensagem pra ela, ai amiga, desculpa, dormi, tava um pouquinho mal e tal. Aí, demorou umas 2 horas, ela me responde, falando, ai amigo, eu também dormi, tava passando mal, dopada e dormi. Aí a gente começou a rir tanto. E aí o assunto parou. Eu fui fazer minhas coisas, ela, ai amigo, não sei o que você escreveu aí, mas eu dormi de novo. Ai Deus, e aí a gente ficou nisso, né? Você dorme, não dorme, pra ver se a gente não surta, né? Hoje em dia eu tô tomando deixa eu ver, 4 medicações apenas, né? Uma pra mim não os outros, uma pra mim dormir e uma pra mim não tacar fogo no mundo. É isso, basicamente. Então, tá funcionando super, tô bem pra cima, tô bem assim, animadão, sei lá.
Parece que tirou com a mão. A bupropiona, bicha, quem se adapta com ela, a bicha é pesada pra quem tem ansiedade. E tratar ansiedade e depressão ao mesmo tempo é babado, bicho. Eu sofri aí uns 2 meses com a bupropiona, mas agora estou vendo resultados e tá tudo. Me permite chorar mais também, sabe? Até aqui. Esse aqui, na verdade, é o 6º vídeo que eu gravo pra postar. Então tem 5 vídeos. 5 não, porque um eu já postei, né? Tem 4 vídeos já gravados que eu gravei esses dias pra trás e eu não consegui postar. Porque editando ele, eu tava chorando. Tipo, muito pesado, temas muito pesados sobre relacionamento, família, trabalho, sobre se sentir só, sobre se autodepreciar, sabe? Sobre questões de saúde mental. Esse mês ainda eu quero trazer aqui um psicólogo, que é o Cauã. Ele é estudante de psicologia, né? Eu queria aproveitar esse mês do Setembro Amarelo para a gente tentar ter uma conversa aqui, né? E tentar postar ainda esse mês falando sobre essas questões de saúde mental, principalmente envolvendo comunidades que são minorias, né? Entre muitas aspas. Tipo, as doenças mentais que mais afetam as mulheres pretas, porque temos que fazer esses recortes, as pessoas LGBTQIAPN em geral, pessoas trans. Então, assim, tentar mapear, sabe? Com pesquisas e tal, eu tava lendo já esses dias para trás alguns relatos do IBGE, algumas coisas que saíram a respeito até o ano passado, até o ano de 2023, até o fim de 2023, né? E aí eu quero coisas mais atuais, se a gente conseguir, para poder trazer dados mesmo, sabe? Mostrar que realmente a gente precisa de acolhimento. E quando eu falei bem no início, desde sempre, seja nas minhas redes sociais, seja nos lugares onde eu me comunico, como aqui, como em Reels por aí, em conversas com amigos, inbox, tudo, eu falo que esse lugar é para ser um lugar de acolhimento. Então, uma das coisas que eu quero que aconteça nesse podcast é você que tá aí me ouvindo, né? Vir pra cá, pro lado de cá e trazer uma crise sua, entendeu? Eu peguei essa ideia ouvindo um podcast chamado É Nóia Minha, da Camila Frender. E aí ela tem é tipo assim, o É Nóia Minha, às vezes ela pega tipo um nóier, que é uma pessoa que assiste, ou algum amigo próximo, que tem uma nóia, de repente, de alguma coisa, sobre qualquer coisa. E aí ela senta tete a tete aqui com a pessoa, de frente com a bonita, e aí eles vão destrinchando aquela nóia, e aí vai aparecendo novas nóias, e aí você fala, nossa, mas por quê? E é incrível assistir aquilo. Eu adoro os episódios do É Nóia Minha. É um dos meus podcasts favoritos, com certeza. E aí eu queria fazer isso aqui, nesse espaço também. Eu queria poder contar com vocês que estão aí do outro lado. Não precisa ser um episódio em vídeo, né? Esse episódio em vídeo, ele vai ser exclusivamente para as quinta-feiras, exceto por hoje, que eu preciso postar, né? Porque eu não postei ontem. Eu queria trazer esse episódio em vídeo para vocês terem uma ligação melhor, para vocês poderem entender melhor o que está acontecendo nesse exato momento na minha vida e no projeto, tá bom? Então, pensem nas suas crises e tragam elas para mim. Pode ser uma crise de relacionamento, pode ser uma crise a respeito de ficantes, que a gente não faz em vídeo, já distorço a tua voz aqui e você não vai ser identificada, mas a gente vai macetando, pra gente poder se ajudar, pra isso aqui realmente ser um lugar de acolhimento, um lugar de terapia coletiva, né? Eu falei que eu não queria tanto nichar o meu podcast em questões de saúde mental, mas não tem como, gente. A minha vida parece um eterno cuidar da minha própria cabeça,
sabe? Então não tem muito pra onde correr, assim. Mas, obviamente, vou falar sobre um monte de coisa, cultura pop e tal, mas eu acho que vai sair bem nesse lugar, assim, de tentar se cuidar, né? Gente, a gente também vai trazer... onde que eu tava? Ah, sim. Convidados, né? E o videocast, como eu já falei, né? Que quero convidados aqui. E vou abordar temas como sexualidade, carreira, saúde mental também, que eu já falei aqui. E um episódio por semana, né? Que será um episódio por semana de cada tipo. Um episódio de segunda, que vai ser só o áudio. E um episódio na quinta, que vai ser em vídeo. Entendeu? E agora, o que esperar das próximas temporadas, né? Eu quero que vocês mandem sugestões de temas, sabe? Comente nas redes sobre isso. Ajuda a engajar, gente, meu podcast, por favorzinho. Eu preciso muito bater uma meta de inscritos no Spotify, principalmente. Uma meta de avaliações e uma meta de de inscritos no Spotify. Para me ajudar a fechar com essa assessoria que está me assessorando por enquanto, mas é uma produtora. E aí a gente tá meio que organizando para dar bom, sabe? Mas tudo depende dos meus números também aumentarem um pouquinho. Se bem que no meu Instagram, @oiflavi, com 2 L's, oi.flavi, não, é oiflavi com 2 L's. Tô bem engajado lá, viu? Me sigam lá e eu tô babadeira. Aí, tipo, quero episódios de segunda, eu quero eles temáticos, sabe? Esse aqui vai ser meio tudo que existe, mas os próximos eu quero que sejam mais temáticos, sabe? Tipo, crise existencial no amor, sabe? Crise existencial na carreira. Onde é que tá a sua crise, gata? É isso que eu quero saber. Crise existencial na autoestima, na família, no bueiro, no cachorro. Onde tiver sua crise, a gente vai poder te ajudar. Mesmo se você não quiser vir, manda o tema que eu falo daqui, você entende daí e a gente vai ficando bem gostosinhas. E desistir não é sobre se render, sabe? É sobre permitir que novas sementes cresçam no solo que você mesmo já tá liberando ali e falando, olha, isso aqui eu não dou conta. E aí você vai pegar outra coisa que você dá conta. Olha, não quero mais isso aqui. Então você vai atrás de algo que você quer de fato. E eu acho que vai ser incrível demais. Esse tema, pra mim, eu acho que ele é muito abrangente, sabe? Eu fui pesquisar e eu fiquei, meu Deus do céu. As plataformas hoje estão todas com o nome crise.desistencial. Tá bom, gente? Por que eu decidi mudar o nome? Eu já falei, né, sobre isso. A chegada dos 30 anos me fez repensar também muita coisa, sabe? Na minha vida, mas o que esse podcast representa pra mim também, entendeu? E aí acho que foi meio que por isso mesmo que eu decidi fazer essa mudança, né? E essa semana que passou também foi a semana dos meus 30 anos. Ai, não foi uma crise, tá? Foi meio que um upgrade que eu recebi, um upgrade existencial. Foi um dia bem reflexivo pra mim, o dia 3 de setembro de 2025, Flavi completou 30 anos. Então, assim, foi um dia que eu tirei pra mim pensar sobre as minhas coisas, pensar sobre as pessoas que eu quero na minha vida, que eu vou lutar para manter, pessoas que não estão próximos a mim. Eu comecei a entender que às vezes as pessoas simplesmente saem da nossa vida e às vezes a gente fica tentando ali trazer de volta, sabe? Como que você luta por algo que não quer estar perto de você, sabe? Não sei, não existe, não faz sentido. E aí as pessoas que estão querendo ir da minha vida, eu quero que você, se você for uma delas,
Aproveita, bicha. A leva, já vai. Não precisa me mandar satisfação. Não precisa vir. Ai, Flavito, não precisa. Só desapareça. Só vai saindo, entendeu? Eu tô literalmente nesse momento, assim, sabe? Tô bem, tô medicada, tô num momento da minha vida ótimo. Minha vida financeira tá acontecendo, minha vida amorosa tá uma merda. Mas é assim que tá indo aí, pronto. Brincadeira, minha vida amorosa não está uma merda. A gente, né, nós estamos apenas pensando sobre as possibilidades, novos modelos de relação que funcionam melhor pra gente hoje, né? 6 anos casado, gata, pelo amor de Deus. Se alguém chegar em mim e falar que meu relacionamento deu errado, sendo que eu fiquei 6 anos, vai apanhar, vai. Que agora eu tô correndo. E eu comprei uma barra de fazer esse negócio assim, te bota na porta e aí você faz esse babado. Eu comprei essa barra e coloquei no meu carrinho aqueles elásticos pra gente poder pegar força física. Botei aqueles pesos de pé pra gente fazer um babado. Comprei aquele negócio de fazer abdominal mais fácil. Comprei um negócio de você fazer a remada. Meu amor, espera. Nova Patrícia Ramos vem aí, hein? Ainda mais que semana que vem eu volto na psiquiatra, ela falou que vai me passar um adesivo. Tomara que seja o adesivo do hormônio, que é pra mim já... Vai se babar. Na verdade, o adesivo do hormônio não, vai ser o adesivo da nicotina, que eu tô parando de fumar. Vocês acreditam que eu tô parando de fumar? Sem querer, assim, sem pretensão. Sem querer não, porque sempre quis, né? Mas sem pretensão nenhuma. Eu fumo um cigarro, às vezes, na semana e eu fico chateado e não fumo ele todo, sabe? Tô vivendo a minha vida. Tô sem beber também desde o dia 26 de julho. Então, assim, tô tentando dar uma desintoxicada, né, bicho? E cuidando bem da minha pele, cuidando do meu cabelo, bebendo bastante água. E aí foi isso, né? Gente, eu tava pensando sobre os 30 anos, eu tava vendo uma coisa. Será que esse é o momento da gente mudar o guarda-roupa? Responde aí. Tu mudou o teu? Porque assim, eu tenho meia do Pernalonga, da Olivia Rodrigo. Olivia Palito, Olivia Rodrigo não. Do Pokémon. Da Grávida de Taubaté. Eu amo aquelas meias, sabe? Então eu uso ela só em casa? Ou ainda posso usar, às vezes, na rua? Posso usar meia de canulango com mini short e uma blusa, uma camiseta de anime bem grande? Ainda dá pra fazer isso? Ou será que já não posso mais fazer isso? E uma eco bag do lado? Ou eu vou ficar parecendo o Didi Mocó? Eu tô com medo das minhas roupas não condizerem com a minha imagem que eu quero passar. Mas se bem também que essa roupa que eu visto não passa credibilidade nenhuma, né? Mas me deixa bem confortável. Eu acho que eu vou tentar... Eu tô assim, evoluindo, tá? Eu comprei 2 calças flare, comprei uma calça cargo, comprei 2 camisas bonitas de botão, uma branca, classuda, né, básica, todo mundo tem que ter uma camisa de botão branca em casa. Tem uma azul bebê maravilhosa também, com um tecido belíssimo. Tem uma azul que parece jeans também, que o tecido dela é meio acetinado e você põe... Nossa, quando eu coloco ela, assim, mesmo ela sendo lisa, eu me sinto aquele cantor lá, o Quero vê-la sorrir, quero vê-la bailar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Esqueci o nome dele. Reginaldo Rossi? Não, é outro nome bem forte. E aí, tô mudando, assim, aos pouquinhos, tô comprando menos roupa estampada. Fez uma parceria com uma loja. Não, a gente fez uma parceria não, né? Uma publi que vai sair quinta-feira. O vídeo da publi, da publicidade. Acho que vai sair 2 vídeos, se eu não me engano. Falando, e aí eu consegui parceria com essa loja, uma loja de roupa mais street, saca? E aí eu adorei, e lá tinha uns tênis bem legais. Aí eu peguei e escolhi 2 tênis de lá e um suéter
Ou cardigan, não sei. Cardigan é aberto e suéter é fechado? Eu nunca sei a diferença. Ele é azul com branco, com não sei o que. Coisa linda. Maravilhosa, gente. A loja tem um monte de promoção. Coisa linda, eu adorei. No meu aniversário eu não fui pra lugar nenhum, como eu falei. Eu acho que eu já me conheço o suficiente, sabe? Não me importo muito com a opinião dos outros. Aniversário para mim sempre foi uma data qualquer. Ela começou a ter mais significado para mim. Datas comemorativas em geral começou a ter mais significado para mim quando eu comecei a me relacionar com o Pedro. Porque para ele é muito importante as datas, né? E aí acabou que pra mim foi se tornando importante também, data de aniversário de namoro, Natal, Ano Novo, essas coisas assim. Aí acabou que ficou pra mim também, de herança, né? Ai, ai. Aos 30, você troca a balada por cama... Ai, gente, pelo amor de Deus, isso aqui eu nem sei por que eu coloquei. Fazia sentido na hora, mas eu não vou à balada já tem anos. A última vez que eu fui foi com a minha amiga Lúcia Maria. E foi ótimo. Queria falar que não foi tão bom, mas foi tudo ótimo. Medos e conquistas, assim, eu coloquei um medo de não estar onde imaginava, que sempre foi uma questão pra mim. Eu acho que quando eu... Um dos programas atrás, eu não lembro se foi... eu só sei que tem alguma coisa a ver com 30 anos, sabe? Fazer 30, algo assim. Eu falei sobre isso, sobre essa cobrança que vem quando a gente faz os 30 anos, sabe? Pra mim não veio cobrança nenhuma, porque meus familiares me conhecem. E se eles viessem me cobrar alguma coisa, meu amor... babado. E também eles não são muito assim de cobrar, não. Falei aqui mesmo só pra dar um impacto. E a conquista, né, de se conhecer melhor. Hoje eu acho que eu consigo saber muito mais do que eu gosto e o que eu não gosto, do que eu aceito que façam comigo e o que eu não aceito, de impor limites, né? Então, eu acho que eu me conheço bem mais hoje do que eu me conhecia antes, sabe? Não é que isso mudou do dia 2 pro dia 3, obviamente, né, gente? Foi em relação a toda a vivência. Eu acho que foi um todo, assim. Eu acho que eu tava com um medo muito bobo a respeito de envelhecer. Tava com um medo... como chama? Irracional. Aí eu queria compartilhar com vocês como foi a escolha do crise existencial. Eu queria crise existencial, mas era bem provável que já tinha, nem lembro se eu consultei se tinha, mas eu não gostei muito do nome crise existencial. E aí, eu e o pessoal da produtora entramos em uma call e a gente conversando sobre segunda temporada. Flavi, temos que mudar o nome do podcast. Era uma coisa que eu já queria, tinha comentado com eles. Então, assim, a primeira opção que deram foi A Vida Como Ela É, entre crise e risos. Aí o subtítulo: Entre crise e risos, a vida como ela é. Eu não sei quem foi que deu esse nome lá na pauta. Tipo assim, apenas leram. A pessoa que leu já discordou na hora. Ainda tem um negocinho explicando o porquê do nome, né? Eu acho que eles fizeram meio que um balaio de gato lá com os criadores e tal, com as pessoas que fazem esse babado, e aí foram pedindo sugestão e foram montando o nome, porque embaixo de cada um na planilha que eles me mandaram, tá escrito, por exemplo, A Vida Como Ela É, entre crises e risos. Entre crises e rises, né? Nem risos, né? Aí eles falam embaixo, né, que é brincando com a palavra crise, que já é uma identidade aqui do canal, não tem como tirar a palavra crise, né? Mais rise, que é igual a subida, renascimento. Fiquei, e daí? Aí teve a segunda opção, que era 30 Flavios, tipo Levi's, não sei como é que se pronuncia aquela marca de jeans. Tipo Levi's, só que é 30 Flavios. Um podcast de autodescoberta.
jogando, né, com o meu nome, mas um tom descontraído. A pessoa que falou isso aqui, que deu essa sugestão, estava na cam. E ela viu minha cara de desgosto e começou a rir. Eu falei, gato, isso aí não vai dar. Aí a outra, recomeçar é humano. Aí embaixo tá escrito, leve, acolhedor e cheio de verdade. Eu acho que se fosse Reconvexo seria mais legal. Porque Bethânia tem o álbum Reconvexo e eu acho que pareceria mais comigo. Mas esse aqui eu não gostei. Que é tipo assim, simboliza que os 30 são um ponto de partida, sabe? E não um ponto de chegada. Gostei da ideia de baixo. Mas... não, gostei não desse negócio lá. Na verdade não, fala que é leve, acolhedor e cheio de verdade, né? Aí tem o de 30 pra frente, que é simbolizando os 30 anos, né? Como um ponto de partida e não de chegada. Esse aqui eu não vou mentir não, eu gostei dos 30 pra frente, né? Aí tem o outro quase normal, que seria o nome do podcast, né? Que é pra quem sabe que a vida é bagunçada, mas segue firme. E um café com crises. Um toque de humor, mas com produtividade. Esses foram a planilha de nomes que eles me sugeriram e mandaram pra mim. Obviamente eu não aprovei nenhum deles, porque eu não gostei. Eles queriam aprovar o de 30 pra frente e o café com crises, que também foi o que eu mais simpatizei. Mas é porque eles só olharam pra isso aqui. E aí foi na hora de eu botar o pau na mesa. E eu falei, meu amor, eu pensei em tornar o quadro Mini Surto o nome do podcast. O podcast se chamar Mini Surto. Eu acho que faria muito sentido, a galera já está familiarizada, e eu acho que faria mais sentido trazer algo que já existe, já tem no podcast. Desculpa o barulhão aí, gente. Que já tem no podcast. E eu acho que seria mais fácil da galera aceitar, da galera procurar, porque às vezes a pessoa vai lá na pesquisa e pesquisa mini surtos, pra a pessoa que gosta de assistir mais episódios de quinta, coloca a hashtag mini surto no Spotify, e aí geralmente já cai nos episódios, né, consecutivamente no canal. E aí se a pessoa escreve mini surto, essa pessoa, ela já vai achar o podcast, a página do podcast, entendeu? Pra mim faz esse sentido. Só que, conversando com eles disseram que não queriam tirar o crise. Aí alguém falou, crise existencial, então. Aí eu peguei e falei assim, melhor que crise existencial, crise desistencial. Aí uma pessoa falou, essa palavra existe? Aí eu peguei e falei assim, se não existe agora vai existir. Porque eu quero agora sim, que eu gostei, eu adorei. E o significado é lindo, sabe? E aí eu adorei, e aí ficou crise desistencial. Essa foi a história da escolha do nome. Menino, isso aqui vai ficar gigante, eu acho. Conseguimos entrar em comum acordo com o nome do podcast. Aí eu fiquei com medo de pegarem esse nome ou de alguém, de repente, um anjinho lá e falar pra ele desse nome. E aí já alterei em todos os lugares, só no Amazon e no Deezer que eu tenho que verificar se foi, porque eu atualizei pelo Creator e o Creator já atualizou no Spotify. E atualizei no outro negócio lá e atualizou no YouTube sozinho. Aí eu preciso ver essas outras 3 plataformas, né? Ai, gente, eu criei uma newsletter, mas eu vou deixar essa newsletter para mim conversar depois com vocês, em outro episódio. Para quem curte newsletter, para quem não sabe o que é um newsletter, é um espaço, é tipo um blog que você escreve. Basicamente é isso. E aí, eu acho que basicamente é isso, gente. Ai, que preguicinha. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tá conseguindo, eu acho que cada vez eu tô mais próximo do que eu imaginei pra isso aqui, sabe? Esse episódio aqui em específico é o episódio mesmo de iniciação, sabe? Dessa nova fase dos videocasts. É o episódio para mim chegar em vocês e falar sobre, para que vocês entendam o porquê do nome, o que tem por trás desse nome, sobre projetos futuros, sobre o fim da primeira temporada e sobre como vai funcionar daqui pra frente. Então basicamente é isso.
Muitíssimo obrigado a todo mundo que tá aí, né? A gente tá fechando um ciclo que é incrível, né? Os 30 me ensinaram que recomeçar faz parte da vida, é normal, né? E por isso que daqui pra frente esse podcast se chamará Crise Desistencial mesmo. Porque agora a gente vai falar de recomeços, de desistências necessárias, né? E claro, pra gente poder também dar muitas risadas por aqui, tá bom? Então beijo, não esquece de se inscrever no Crise.Desistencial agora, né? No Instagram e em todas as plataformas. Consegui, gente. Em todas as plataformas é Crise.Desistencial. Tudo bem? Não esquece também de me seguir nas redes sociais, @oiflavi, com 2 L's. Me segue, engajem nas nossas publis. Nós temos uma publi que vai ser entregue essa semana e quero apresentar pra vocês o babado. E aí, pelo que eu entendi, eu vou ter que voltar na loja lá pra pegar mais um lookinho pra poder gravar um filminho, sabe? Um teaser sobre a nova coleção, parece. Então é isso, a gente tá conseguindo. Ai, gente, tem tanta coisa que vai acontecer, eu tô assim... Não posso falar, que ódio. E é umas coisas que eu tô conseguindo fechar muito bem sozinha. E é isso. Quem entendeu, entendeu, tá? Beijo, beijo. Fiquem bem e não surtem.